E nossa aula de história hoje vai ser tipo um complemento da aula anterior, que falou da reforma protestante, né? Que foi reforma onde eles não estavam muito felizes com a Igreja Católica por causa de alguns dogmazinhos lá da Igreja Católica, certo? E aí vai ter a contra-reforma. Primeiro, a Igreja Católica, para essa contra-reforma, ela vai convocar uma reuniãozinha chamada Conselho de Trento, que fica lá na Itália. Essa reunião, ela vai ser de 13/12/1545 até 4/12/1563, uma reunião que durou 18 anos. Básico, né? Vocês assistem uma aulazinha, uma reunião a chama, imagina uma reunião de 18 anos. Gente, deve ter sido horrível. Não imagina essa reunião. Essa reunião era com a cúpula da Igreja Católica. Para quê? Para eles tentarem, né, fazer projetos para uma contra-reforma, né? Contra-reforma à reforma protestante. E nesse concílio, né, eles reafirmaram algumas coisas. Uma delas foi, eles reafirmaram, né, os dogmas da Igreja do Catolicismo, da Igreja Católica, certo? Todos os ritos da Igreja Católica iriam permanecer, mesmo alguns deles sendo contra, alguns ritos da Igreja Católica, eles reafirmaram no Concílio de Trento, certo? Nesse concílio também foi criado os seminários e o catecismo. Junto com isso foi criado os padres jesuítas, que são aqueles padres que vão, né, entrar na história como os padres que vão catequizar os índios aqui do Brasil, certo? E foi criado. Por que criado um seminário? Porque antigamente, para a pessoa ser um padre, ela só precisava ter um alto patamar ou um padrinho, certo? Ela não precisava estudar nada, né? O menino nasceu feio, não conseguiu um casamento e era rico, o pai dizia, vai ser padre, né? E isso acabou causando coisas muito ruins. Depois, a criação do Index, ou Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Por quê? Porque para eles, essa lista de livros científicos, muitos deles, né, eles diziam que Deus não existia, então levava o povo a uma coisa chamada heresia, né? Algo que é contra os dogmas da Igreja Católica. Então eles proibiam esses livros. E sobre o Index tem até uma historinha interessante, né? Que vai dizer que algum desses livros, algumas pessoas quando liam esses livros, elas morriam. E realmente elas morriam. Por quê? Porque era pecado ler o livro? Não. Porque eles envenenavam a partezinha do livro, certo? Onde a pessoa lambia e passava a página. Então, quando ela terminava o livro, ela já estava envenenada e ela acabava morrendo, fazendo com que ela pensasse que ler aquele livro foi um pecado tão mortal para aquela pessoa que ela morreu. Então, ninguém se atrevia a ler, certo? Aí, eles vão reafirmar, né, reativar o Tribunal do Santo Ofício, que é exatamente o que podemos chamar de caça às bruxas. Aquelas pessoas que eram conhecidas como hereges para a Igreja Católica, né? Eles julgavam, prendiam, e uma das penas mais cruéis era a fogueira, né? Muitas pessoas mesmo foram condenadas à fogueira. Entre eles, né? Eu não vou puxar muito porque vocês vão ter que pesquisar sobre essa pessoa, né? Galileu Galilei. Ele reafirmou alguma coisa que a Igreja Católica não achou legal. Então, eles começaram a perseguir ele. Não vou entrar muito, senão vou acabar na atividade que fiz para vocês vão ter que pesquisar, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse rapazinho aqui, ó. Galileu Galilei em casa, certo? No mínimo 20 linhas, tá ok? No caderno, pesquisem sobre ele. Vocês vão encontrar outros, mas eu quero que vocês pesquisem sobre esse rapazinho aqui e saber o que foi que ele fez que deixou a Igreja Católica assim um pouco irritada com ele, tá ok? Então, bons estudos, boa aula e fique com Deus.